Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Amém. Nós corremos todos o risco de olhar para um grupo assim, um grupo pequeno, reunido, e corremos o risco de imaginar que isso não seja a igreja. Se nós observarmos bem, nós vamos verificar que em Jerusalém havia uma igreja enorme, pastores, sacerdotes, né? Uma igreja extremamente organizada, e essa igreja não reconheceu a vinda de Jesus. Os magos chegam em Jerusalém acreditando que realmente estaria uma festa naquela cidade para receber o rei Jesus. Os magos se assustaram quando chegaram em Jerusalém, porque eles, que eram, por assim dizer, de fora da igreja, veja que a igreja era a igreja de Jerusalém, o povo escolhido por Deus era aquele, os magos chegam e se assustam, porque o povo que deveria conhecer as profecias, o chamado povo de Deus, os crentes, estavam completamente fora do sentido profético. Não haviam percebido que a estrela que os magos estavam seguindo apontavam Jesus. E nós corremos o risco de achar que hoje é diferente. Eu quero insistir com vocês nisso. Me permitam insistir com vocês nisso. As igrejas estão completamente perdidas. Perdidas. Não sabem o que estão ensinando. Não ensinam o que Jesus mandou ensinar mais. E nós vamos encontrar a verdade a partir desses momentos aonde? Assim. Em grupos que vão realmente estudar a palavra. Eu não quero saber o que diz a igreja. Hoje você chega para uma pessoa e tenta falar para ela de Cristo, o que ela vai te dizer na hora? Eu já tenho a minha religião. Eu já tenho a minha igreja. De que igreja você é? Ah, eu sou de... Você? Ah, eu sou da Assembleia. Ah, eu sou da Luterana. Eu sou católico. Eu sou... Eles esqueceram e o mundo está completamente esquecido. Estamos falando dos cristãos, dos que se dizem cristãos. Estão completamente perdidos. Para eles o que vale é a placa da igreja. Não, eu sou da Assembleia. Eu sou católico. Eu sou isso, eu sou aquilo. E vira uma guerra. Pergunto, Jesus era de que igreja? Ele era da católica? Da Assembleia? Não. Da Adventista? Da Batista? Luterana? Nem. Não! E onde é que ele ensinava? Na beira da praia, Nas casas, perto da lavoura, nas casas. nas montanhas. Essa é a igreja, sempre foi. A igreja de Deus sempre foi o quê? O que a Bíblia diz que é. O que a Bíblia diz que é uma igreja? Onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu me farei presente. Uma igreja só é uma igreja se Cristo estiver presente. Se Cristo não estiver presente, você não tem igreja. E notem que absurdo. Enquanto você tinha o palácio de Herodes, enquanto você tinha o templo, Jesus nasceu onde? Numa manjedoura. As pessoas passavam num estábulo e não sabiam que ali estava Jesus. Ninguém percebia. As pessoas vão passar, vão olhar um culto como esse e não vão conseguir ver que Jesus está presente. E como é que nós sabemos que Jesus está presente em cultos assim? Pergunto. Quem é o cabeça da igreja? Jesus. Quem? Cristo. Certeza? Para nós, né? O cabeça da igreja, o presidente da igreja,
O líder da igreja, o dono da igreja é Jesus. No momento que você colocar um presidente, Jesus não está mais ali. Por quê? Eu sou o presidente da igreja tal. Você tirou Jesus do trono. A igreja de Cristo não pode ter um líder. Não pode. Não, mas eu sou o presidente da associação tal. Está fora. Qual foi o pecado de Israel? Vocês lembram? Qual foi o pecado de Israel? Todos os povos ao redor tinham reis. O que o povo de Israel disse então? Queremos um rei. Quando colocaram um rei, o que aconteceu? A igreja agora começou a entrar em apostasia. Por quê? Porque Deus disse, eu vou ser o rei de vocês. Cristo vai ser o rei de vocês na terra. Ele é o rei. Não coloquem outro. Colocaram Saul. E o que aconteceu? O povo de Deus começou a definhar. Então eu gostaria de convidar vocês para a gente aprender realmente com Deus, não com a igreja, com Deus. Vamos aprender com Deus. Abram suas Bíblias no livro de Efésios. Livro de Efésios. E nada vai substituir a Bíblia. Nós precisamos nos alimentar. Dona Maria, quantas vezes a senhora come por dia? 3 vezes. 3 vezes. Café da manhã, provavelmente, almoço, E janta. Pergunta. Se nós, para manter o nosso corpo físico, precisamos nos alimentar 3 vezes por dia, quantas vezes, no mínimo, seria bom que nós alimentássemos o nosso espírito? Mais vezes do que 3. Mais. Nós fazemos isso? Não. E aí nós queremos ter vigor espiritual. Se a Dona Maria, a partir de hoje, parar de comer, o Fernando diz que está fechando a boca, está comendo menos. Mas se parar de comer, o que acontece, Fernando? Morre. Tá? Então tem que comer. Né? É bom comer menos hoje. A gente come demais, tal, então é bom comer menos. Mas não pode parar de comer. Certo? E melhor ainda, ao invés de apenas parar de comer muito, é bom comer coisa saudável, que daí a gente fica mais saudável ainda. Agora, de novo, se a Dona Maria parar de comer, o que vai acontecer com ela? Vai morrer. E se a gente não come o pão da vida, o que acontece com o espírito? Morre. Então não adianta se enganar. A gente vai em igrejas e pergunta, você tem fé? Eu tenho muita fé. Não tem. Não tem muita fé. Por que não tem muita fé? A fé vem pelo Ouvir a palavra de Deus. Ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se eu não escuto, se eu não leio a Bíblia, como é que eu vou ter fé? Se Deus está me dizendo que a fé vem pelo ouvir e ouvir o pregador, Não. ouvir o pastor, não, ouvir a palavra. Então, se eu aqui não ensino a palavra, vocês saem daqui sem ter comido. E aí Deus vai me cobrar. Deus vai dizer, peraí, Rogério, peraí. Tava a Jane, tava a Sabrina, tava o Valdinei, tava a Melody, tava o Laércio, tava o Fernando, que eu levei lá para ouvir a palavra, tava a Maria, que eu levei lá para ouvir a palavra, por que você não ensinou a palavra para ela? Deus não vai me perguntar se eu falei das doutrinas da igreja. Ele vai me perguntar se eu ensinei a palavra, porque foi essa a ordem que ele nos deu. Ide fazer discípulos, ensinando o que eu tenho ensinado para vocês. Jesus quer que a gente ensine o que ele mandou ensinar, e o que ele ensinou está na palavra. Não adianta sair dela. Tem um monte de pregador, de pastor hoje com a Bíblia aberta, a Bíblia está aberta, mentindo para a igreja, mentindo, pregando errado, ensinando o que Deus não mandou ensinar. E aí, não é novidade que a igreja esteja toda corrompida. Estou falando errado? Não. A igreja está bem, Dona Maria? Quando a senhora vai na igreja, a senhora acha que a igreja está bem? Não, porque estão pregando o que não estão vivendo e que não está na Bíblia. Amém. É só isso. É. Aí a igreja definha. Deus deu a palavra. Como foi que Deus criou esse mundo? O que ele usou? A A palavra? palavra. Disse Deus, haja luz. E houve luz. Mas se eu não uso a palavra, aí o que os pastores, infelizmente, fazem hoje? Ele vai
hoje vamos falar de Efésios. E o que ele faz? Ele lê o primeiro versículo, não sabe explicar, e aí ele começa a filosofar. Ele lê o versículo, mas ele não sabe explicar, porque ele não estudou, ele não buscou. Para aprender, né, eu preciso o quê? Estudar. Não é assim? E para passar para os outros, eu preciso o quê também? Estudar. Isso é. A boca fala Do que o coração está do que o cheio. coração está cheio. Eu só assisto novela, só assisto filme, só assisto... Quando eu for falar da palavra, eu vou saber falar da palavra? Não vou, porque não é o que eu estou estudando. Procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Não é só que maneja. Eva caiu por quê? Porque não conhecia a palavra. Deus havia dito que não era para comer do fruto. Ela acrescentou um pedaço, porque não lembrou bem do que Deus mandou fazer, deu o problema. Então, Efésios, capítulo 1, se quiser acompanhar, nós vamos lendo, né? O senhor quer ler também? Não, Um. tá bom. Tá. Tá bom. Então, Jane, pode ler o primeiro versículo? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Efésios e fiéis em Jesus Cristo. Muito bem. Então, vejam só como tem ensino na palavra. E, de novo, estudar a palavra é isso. Você vai estudando versículo por versículo, porque toda a palavra é inspirada por Deus. Toda. Certo? Então, se nós nos mantemos na palavra, nós não erramos. Então, vamos lá. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso. Fernando, você está em Éfeso? Não. Maria está em Éfeso? Não. Nós estamos em Cascavel. Então, vamos fechar a Bíblia e vamos para casa. Porque não é para nós. Será? Eu preciso entender agora o que é que Deus está querendo me dizer quando ele diz aos que estão em Éfeso. Eu não estou lá em Éfeso, mas não é isso que ele está falando. Para nós hoje, naquela época era para quem estava em Éfeso. Para nós hoje, pode ler aqui sem medo. Porque Deus fala a todos os corações que são dele. Então ele diz, aos que estão em Cascavel, mas na condição de Éfeso. Éfeso é uma condição, então. E eu preciso entender, então, que condição é essa. Vamos ver que condição é Éfeso para nós entendermos se isso é para nós também ou não. Vamos para o livro de Apocalipse, então. Apocalipse, capítulo 2. E agora a gente vai entender o que é estar em Éfeso. Né? Então, diz, capítulo 2, versículo 1 de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Estão vendo? É a mesma ou não é? É. Ok. É para escrever ao anjo da igreja. É o anjo que vai pregar? Não. Que é o anjo aqui? Escreve ao mensageiro da igreja que está em Éfeso, na condição de Éfeso. Então, o que Deus mandou escrever e, obviamente, né, que nós devemos ensinar. Isto diz aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas. Quem está dizendo isso, então, é o Rogério? O que vocês vão ouvir agora é o Rogério que está dizendo? Não. Ou é Cristo? Cristo. Cristo. Aquele que tem, ele está dizendo, ó, isto diz Cristo, aquele que tem na mão direita, não é na mão esquerda, na mão direita, Favor. as 7 estrelas. É a mão do favor. Cristo tem estrela na mão? Não. Apocalipse é um livro simbólico. O anjo é o mensageiro, certo? A direita é a mão do favor. E ele tem as estrelas. O que é estrela na Bíblia? Em profecia. Estrelas são anjos, mensageiros. Tá? Por isso ele diz, né? Ao anjo. Estrelas, vamos... Se nós quisermos sempre ter a palavra de Deus, né, com bastante clareza, nós temos que permitir que a Bíblia nos ensine. Ah, mas o Rogério disse que estrela é anjo.
Por que eu estou dizendo que estrela é anjo? Porque eu acho? Não. Não. Tá escrito. Porque está escrito. Então vamos ler, para ver se está escrito. Né? Voltem um pouquinho e alguém leia o versículo 20 de Apocalipse 1. Versículo 20 de Apocalipse 1. Quanto ao mistério das 7 estrelas que Do quê? 7 estrelas estrelas. que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos. Ponto. As 7 estrelas são o quê? Os anjos. Quem está dizendo isso? É Deus ou é o Rogério? Deus. Quem está dizendo? Deus. Deus. Assim a gente estuda a Bíblia. Esse é o jeito certo de estudar a Bíblia. E qualquer outro jeito que você estude a Bíblia está errado. É assim, a Bíblia que tem que se auto-interpretar, porque é Deus interpretando, certo? É Cristo revelando. Então, vejam bem, a igreja que está em Éfeso, me permito agora ler o capítulo 2 de novo, de Éfeso, escreve ao anjo, que é anjo? Mensageiro. Escreve ao mensageiro da igreja que está na condição de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Deus, certo? Deus nomeou Cristo como o cabeça da sua igreja. E é ele que tem na mão todos os ministros dele. Todos os mensageiros dele. Não é mensageiro que prega o que quer pregar. Não é mensageiro que foi lá, fez teologia e veio ensinar psicologia na igreja. Não é. Não é o pastor que fala bonito para agradar todo mundo. Não é. Certo? É aquele que prega o que Jesus mandou. Então ele diz assim, ó. Isto diz aquele que tem na sua direita 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele está dizendo que ele anda no meio dos 7 castiçais. O que é castiçal? As igrejas. Amém? Igreja. Por que você acha que é igreja? Porque no capítulo 1, versículo 20, está escrito: Amém? Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém? Porque está, a nossa resposta é, não, por que a Sabrina está dizendo que castiçal é a igreja? Porque está escrito. Está escrito. Então, no momento que você está ouvindo, hoje acontece isso. Aí o pastor diz assim, o castiçal sou eu. Eu sou o castiçal porque eu tenho a luz. Pastor, onde é que está escrito? Onde é que está escrito que castiçal é pessoa? Nenhum lugar. Então, rejeite. Não aceita. Por quê? Porque não está escrito. E nós precisamos ter a coragem de pedir e receber a verdade. Palavra. Tá bem? Então, de novo, 2. Agora nós vamos entender quem é que está em Éfeso. Por quê? Porque lá a carta é para Éfeso também. Conheço as tuas obras. Quem está dizendo isso? Cristo. Conheço as tuas obras e o teu trabalho. Então, se eu estou na igreja de Éfeso, primeiro, Jesus está dizendo que ele conhece as minhas obras. Eu estou lá na minha casa, escondidinho, tranquilo, ele conhece as minhas obras. Ele está vendo. Certo? Conheço as tuas obras e o teu trabalho. Você tem trabalhado para Jesus? Ah, não, eu na verdade... Então, você não faz parte da igreja de Éfeso. Não faz. Ah, hoje vamos lá distribuir folheto, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos preparar uma palestra. Não faz. Não está trabalhando, não está na igreja de Éfeso. Não está sendo contado como igreja de Éfeso. Conheço o teu trabalho, a tua paciência. Você perde a calma na primeira palavra que te falam? Não está sendo classificado como a igreja de Éfeso. Conheço tuas obras, teu trabalho, tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Essa é outra característica. Por exemplo, você está assistindo a televisão e você vê, por exemplo, hoje o que estão fazendo com o Brasil. Vamos ser muito claros aqui. Aí você diz, tudo bem, isso não é comigo. Você está com um problema seríssimo. A Bíblia diz claramente que os que estão na igreja de Éfeso não conseguem suportar os maus. Eles ficam indignados. Então hoje, quando nós vemos o que está acontecendo com o país, é natural que a gente fique indignado com o que está acontecendo se somos de fato a igreja de Éfeso. Por quê? Porque nós sabemos que tudo isso o diabo está buscando para quê? Para afastar as pessoas de Cristo.
O que o inimigo está buscando através da sua ideologia hoje é afastar as pessoas de Jesus. Esse é o objetivo dele. Entende? Então ele vai usar tudo que ele puder. Ele vai usar os reis da terra, ele vai usar presidente, ele vai usar governador, ele vai usar prefeito, ele vai usar todos os líderes que ele puder para afastar as pessoas finalmente de Jesus. E claro, se você não tem comida em casa, se você não tem o que comer, você vai ficar apavorado. É muito mais difícil exercitar a fé quando você está com fome. Imagine, você está 40 dias sem comer nada. Nada. Chega um sujeito para você e diz, negue Jesus, senão eu não te dou nada para comer. E aí você diz, não vou negar Jesus. Mas aí ele olha para o teu filho, aponta um revólver na cabeça do teu filho, do teu bebezinho, e diz, não, então tá bom, se não nega, eu vou matar teu filho agora. E agora? Pessoas sendo enterradas, né? Eu vi uma reportagem. Exato. Então, essa é a questão. Então, Uma colocação ali que ele falou. Da igreja de Efésios, tá na igreja de Efésios, no caso, né? Por exemplo, no passado, a secretaria, no caso, veio uma senhora evangélica para julgar a igreja e tal. Eu falei que era católica, respeitava todo mundo. E assim, larga de ser católico, não sei o quê, só faz bagunça, não sei o que, tem que ver a igreja, tá se esforçando e tal. Eu só olhei para ele e falei assim, olha, só uma coisa, só que a minha igreja é correta ou é tua? Ou vice-versa. Sabe que a tua é errada e a minha certa, ou a minha é errada e a tua certa? Foi a única coisa que eu falei para ela. Porque assim, ela achou ruim ainda. Porque eu não sei se eu estou certo. Um católico. Não tá certo? É. Vou saber quem tem a certeza. claro, nós só vamos ter a certeza se estamos certos quando nós pararmos de defender igrejas e ficarmos com a palavra. Aí está certo. Jesus disse o que? Eu sou o caminho. Então qual é o caminho? A igreja? Não. O caminho é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade. Qual é o caminho? Qual é a verdade? Cristo e a vida. Então, peraí. Igreja não vai me dar vida. Igreja não vai me dar verdade. Igreja não vai ser o caminho para o céu. É Cristo. Então eu preciso aprender com Cristo. Se o padre fala para o Fernando algo e o Fernando vem na Bíblia e está contrário ao que o padre falou, o Fernando vai ter que escolher entre o padre e a Bíblia. Vai ter que escolher. A mesma coisa a Maria, mas a mesma coisa cada um de nós. Eu mesmo estou falando aqui. Se eu falar algo que não está na Bíblia, o que vocês têm que fazer? O que vocês têm que fazer? Nada. Está fora, não aceitem. Não importa. Né? Então, vamos seguindo. Né? 2, então, de novo. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes suportar os maus. E que mais? O que mais que diz ali? Puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Pergunto. Hoje tem um monte de líder que diz apóstolo tal, não é isso? É. Ele começa como pastor, ele vira bispo, ele vira apóstolo. Certo? Jesus está dizendo o que para nós aqui? Que os que estão na igreja de Éfeso fazem o quê? O que ele diz ali? O que eles fazem? Pusestes à prova. Colocam à prova os apóstolos. Ah, mas você não pode tocar no ungido do Senhor. Não, eu não estou tocando em ungido nenhum. O que é que nós estamos fazendo? Colocando a prova. E para colocar a prova, o que eu tenho que fazer? Conhecer. Conhecer a palavra. Como é que eu coloco a prova? Olha o que ele diz, né? E tu puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são. E tu os achaste mentirosos. Como é que eu vou saber que um pastor ou um padre, ou seja, quem for, está sendo mentiroso? Como é que eu vou saber? Pela palavra. Mas vamos deixar que a palavra seja mais clara então. Vamos lá. 1 João, capítulo 2, versículo 4. Vamos ver como é que eu descubro se um pastor, ou um padre, ou um bispo, seja quem for, como é que eu descubro se ele é mentiroso? 1 João 2, 4. O que diz ali? Quem achar e puder ler. Aquele que diz, eu conheço e não guarda seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Espera aí. É difícil entender isso? Veja o que diz 1 João 2. Aquele que diz, eu conheço Cristo. Mas o quê?
Não guarda. Não guarda os mandamentos, é o quê? Mentiroso. E nele não está a verdade. Então, é difícil colocar à prova um apóstolo? Não. Basta fazer o quê? O pastor está lá pregando. Nossa, que sermão maravilhoso. Ele guarda os mandamentos da lei de Deus? Não, não guarda. Então é um mentiroso. E quem está dizendo isso? É o Rogério? Eu estou julgando ele? Não. Não. O que eu estou fazendo? Estou fazendo parte da igreja de Éfeso, que coloca os apóstolos à prova. Por quê? Não sou eu que digo isso, não é a Melody, não é o Valdinei, é a Bíblia que diz. E eu tenho que seguir a Bíblia. Então, a Bíblia está dizendo que o povo que pertence a essa igreja fantástica, que é a igreja de Éfeso, esse povo coloca à prova os que se dizem pregadores, ministros, apóstolos, pastores, padres, bispos, não importa. Certo? Sim. Nós estamos autorizados por Deus a fazer isso. Se queremos fazer parte da igreja de Éfeso. Tá bem? Então, tá errado quando alguém se levanta e coloca à prova um pastor ou um padre? Não. Tem que fazer isso mesmo. Né? Então, 3. Sofreste e tens paciência. É exatamente assim. Alguém de repente ia chegar para o Fernando e ia dizer: Fernando, você serve a Deus, você ama Jesus Cristo e tal, mas aí você tem problema de saúde. E agora? Sofre. Os cristãos não sofriam? Sofre muito. Cerrado, queimado, torturado, todos sofreram. Apanhava. Todos. Paulo diz: eu trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. Se você tirasse a roupa de Paulo, você ia ver um monte de cicatriz, chicotada para todo lado. Jesus foi chicoteado. Então, o cristão, ele sofre. Sofre. Mas ele tem que ter: sofreste e tens paciência. Ele sofre, mas ele tem paciência porque ele sabe: se eu estou sofrendo é porque Deus permitiu. Não é? Sofreste e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tem que trabalhar. Então, o quê? Eu estou aqui. Agora, não, você precisa falar de Jesus para as pessoas. A verdade é a seguinte: ninguém precisa me mandar falar de Jesus. Se Jesus estiver no meu coração, eu vou falar. Quantos aqui já se apaixonaram por uma pessoa? Levanta a mão quem já gostou muito de uma pessoa. Sempre. Fernando, o que acontece quando a gente está apaixonado por alguém? É loucura. Quer ver? É muita loucura. A gente faz muita loucura. É impossível para... A gente o tempo todo se alimenta dessa pessoa, Quer ver? quer ver, Conversar? quer falar dela, não é? Eu me lembro que eu tinha uma pessoa que era muito amiga minha, e quando eu conheci a Iris, eu cheguei para ele, eu só falava da Iris para ele. Ele dizia: chega de falar da Iris, rapaz, só fala da Iris. Claro, a gente quer falar da pessoa que a gente ama. É normal. Imagine então se você ama Jesus. Se eu amo Jesus de verdade, nenhum pastor vai precisar pedir para mim falar de Jesus. Na verdade, as pessoas vão chegar e vão pedir para mim parar de falar. Fala de Jesus. Porque a gente acaba virando meio que chato Sim. cristão. Enjoado. Claro. Por quê? Porque no coração da gente, se está cheio de Jesus, não vão querer falar dele. Agora, se eu não encho o meu coração de Jesus, se eu não encho o meu coração da palavra, eu não vou falar. Não vou. A boca fala, Do que o coração está o cheio. coração está cheio. Né? Então, é assim. O mundo fala de quê? De carro, de futebol, de time. Brigam por causa do time. Luxo. Né? Exato. Luxo, dinheiro. Mas nós precisamos aprender a falar da palavra. Palavra. Se eu não falo da palavra, tem algo errado. E olhem o problema nosso agora. Problema da igreja de Éfeso. Né? 3. Então ele diz, sofreu, tem paciência, colocou os apóstolos à prova, mas eu tenho algo contra você. E vejam se não é o nosso problema. Versículo 4. O que diz ali? Contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O problema da igreja de Éfeso, veja que ele tem vários elogios, mas tem um problema. Qual é? Abandonaste o teu primeiro amor. O que é o primeiro amor?
Eu me lembro, por exemplo, logo que eu ouvi falar das profecias, principalmente, que eu gosto muito de profecia, né? Quando eu aprendi quem é a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, quando eu aprendi o 666, eu ia falar com a pessoa, a primeira coisa que eu falava era mostrar o cálculo do 666, era tal. Sim. Por quê? Esse é o primeiro amor. E você falava de Cristo e queria estar com a pessoa. Eu ligava para uma pessoa, eu ficava 1 hora conversando com ela sobre as coisas de Deus e tal. Aos poucos isso vai esfriando. E como é que a gente faz para não esfriar? Volta a se alimentar. Volta a se alimentar. Porque senão a gente vai esfriando e aí você entra na condição do morno. Então Jesus sabe, ele conhece a gente. Olha, eu sei que você faz seu trabalho, eu sei, mas não é mais a mesma coisa. Uma época você fazia muito mais. Então, o que ele diz? Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra depois de onde caíste. Lembre que você estava lá no mundo, que você estava perdido, que você não... né? Lembra disso e pratique as primeiras obras. Volte. Jesus está fazendo esse convite, né? Volte às primeiras obras. E aí você diz, como é que eu vou voltar às primeiras obras? Como é que eu vou fazer isso? Conhecereis a Verdade, verdade vos libertará. Hoje nós estamos meio que paralisados, meio que amarrados, né? Muita coisa envolvida, trabalho, tal, mas não pode deixar. E isso é para mim também. Não estou falando aqui para vocês, não. É para mim. A gente tem que voltar ao primeiro amor. E para voltar ao primeiro amor só tem um jeito. É buscar mais a palavra. Levantar mais cedo, orar e estudar. Eu tenho 1000 defeitos. Mas tem uma coisa que eu não abro mão. A primeira coisa que eu faço quando eu levanto, eu passo uma água no rosto, escovo os dentes, e eu não me permito nem abrir o celular, não me permito nem tomar café, chá, nada. Primeiro eu vou estudar a palavra de Deus. Porque se eu pegar o celular, acabou. Se eu for tomar já não é a mesma coisa. Primeira coisa, alimento espiritual, não importa. Levantou, água no rosto, escovou os dentes, senta e vai ler a palavra. Primeira coisa, não abra mão disso. Buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas te serão acrescentadas. Se não fizer isso, pode ter certeza que o inimigo já vai arrumar um monte de coisa para você fazer. Já é a criança que chora, já é a casa que tem que limpar, já é o trabalho que está chamando. Não adianta. O inimigo sempre vai arrumar algo para desviar você da palavra. Sempre. Ele sempre vai arrumar algo para substituir. Eu me lembro que uma época tinha um menino que eu comecei a falar para ele das coisas de Deus e a gente marcou o estudo. Marcamos várias vezes estudo bíblico, nunca dava certo. Uma vez aí marcamos o estudo bíblico, ele, a esposa e tal. A Jane conheceu ele, eu acho, o Nilson. E daí fomos dar o estudo. Quando chegamos lá, eles estavam muito frio, eles foram fazer fogo no fogão, e não sei o que aconteceu, se a lenha estava verde, o que era, estava virado em fumaça a casa inteira. Daí eu cheguei lá e ele falou, Rogério, nós estamos aqui fora, não dá para fazer o estudo, porque está virado. E falou, não, vamos fazer o estudo. Vamos fazer, não. É exatamente o que o diabo quer. Ele quer exatamente isso. Nós vamos fazer o estudo. Deixa a fumaça aí, fumaça não mata ninguém. E fizemos o estudo. Porque se você não faz isso, o inimigo sempre vai arrumar um problema. Sempre vai ter algo para te desviar, né? Então, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrepender. Eu te dei luz. E eu te dei luz para quê? Para brilhar, não é isso? Você não acende a luz e põe embaixo da mesa. Você põe a luz aqui para quê? Para iluminar todo o ambiente. Jesus disse, vós sois luz. Né? Então, que a vossa luz ilumine. Então, nós precisamos ser exemplos. As pessoas precisam ver em nós exemplo de cristãos. Eu não sei, por exemplo, né, como é que as pessoas veem cada um de vocês. O que será que as pessoas falam de vocês? O que as pessoas falam de mim? Eu preciso, em algum momento, tentar ver
o que é que as pessoas de fato falam de mim, não quando eu estou perto delas. Eu chego para Sabrina e digo, Sabrina, o que você acha de mim? Você acha que ela vai me falar? Você acha que ela vai me dizer, Rogério, eu acho que você... Não. As pessoas não têm coragem de falar a verdade para a gente. A pessoa foi lá, me perdoem, assim, uma coisa bem, bem simples. A pessoa pintou o cabelo. A Sabrina foi lá e pintou o cabelo de azul. Tá horrível o cabelo azul. Mas ela chega para a pessoa e diz assim, gostou do meu cabelo? O que ela diz para a Sabrina? Sim. Nossa, que maravilhoso! Ela vira as costas e vai dizer, pô, você viu que ridícula aquela mulher? Pintou o cabelo de azul. O que ela acha que tá pensando? O que ela está pensando? Está achando que ela tem o quê? 10 anos de idade? E aí vem. As pessoas não têm coragem de falar, mas pelas costas vão falar. E é isso que a gente precisa saber. O que as pessoas de fato falam? Como é que as pessoas me veem? As pessoas têm que olhar para nós e dizer, ali vai um cristão de verdade. Esse é um cristão. Essa é uma cristã de verdade. É isso que elas precisam falar. Porque daí nós somos exemplo. Porque quando nós formos falar com elas, elas vão nos ouvir. Agora, se eu não dou exemplo, e o exemplo, muitas vezes não é dado pelo que eu falo. A maioria das vezes não é dado pelo que eu falo, é pelo que eu faço. Quando você se preocupa com as pessoas, quando você realmente, no teu trabalho, constantemente você procura ajudar, fortalecer as pessoas, atendê-las bem. Ontem, esses dias eu peguei um Uber. E daí, no caminho, a gente falou alguma coisa de Deus para ele. Daqui a pouco ele falou, pois é, eu preciso pagar. Ele soube que eu trabalhava na prefeitura, eu preciso pagar o IPTU lá, tal. Eu falei, olha, vá meio rápido, porque já está bem em cima da hora. Se você deixar para nos últimos dias, você vai chegar lá, você não vai conseguir pagar. É muita gente, você vai ter que ficar lá, quem sabe vai perder o dia inteiro. E você é Uber, você precisa ganhar teu dinheiro e tal. Ah, tá. Ah, obrigado, senhor Rogério. Tá bom. Ontem ele foi lá e me ligou. Estava lá. Rogério, eu tô aqui embaixo, acho que eu não vou nem conseguir pagar, porque já não dão mais senha e tal. Desci lá rapidinho. Aí tinha uma menina lá, a Dina, que estava meio... Já tinha encerrado praticamente o expediente dela. Eu falei, Dina, você não ajudaria um menino assim? Não, ajudo sim, Rogério. O que é? Pois é, pagar e tal. Falou, vai lá atrás aqui que eu dou um jeito. Pode ter certeza. Depois ele me mandou um agradecimento, inclusive com uma pessoa de joelho orando, agradecendo. Pode ter certeza que a próxima vez ele vai me ouvir. Vai me ouvir. Por quê? É como Jesus fazia. Jesus dava o pão físico para depois poder dar o que realmente valia a pena, que era o pão espiritual. Então, muitas vezes, nós vamos pregar muito mais fazendo algo pela pessoa do que exatamente por... Então, não custa, convenhamos. Agora, veja, não adianta falar que tem que fazer. Se a gente não tiver com Cristo no coração, não vai fazer mesmo. Não vai. Você pode até se esforçar hoje, amanhã, depois, mas daqui a pouco você não faz mais. E eu confesso para vocês assim, quando eu venho, que eu vou repartir a palavra, claro que eu estudo. E eu digo para vocês de coração, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Agora, é uma coisa impressionante. O dia que eu não estudo, já não é a mesma coisa. Já não tenho o mesmo ânimo. Por quê? Claro, porque o inimigo vai sempre tentar te amarrar. É assim, Então, voltando para Éfeso agora, 6. Tens, porém, isto. Apocalipse 2, 6 agora. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos? Quantos aqui tem ouvido? Todos? Todos. Então é para quantos isso aqui? Para todos. Para todos. Quem tem ouvidos? Ouça o que o Rogério diz. O que o Espírito diz às igrejas. Certo? Então não é o que o Rogério está dizendo. Não. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. E por que diz o Espírito aqui? Porque quem está falando, a voz que vocês estão ouvindo é a voz do Rogério. Sim. Mas não é o Rogério que está falando. Quem está falando é Cristo, através do seu Espírito. Seu Espírito. Cristo fala através do seu Espírito. É pelo Espírito dele que a gente consegue entender e falar as coisas de Deus. Se nesse exato momento Jesus tirasse o seu Espírito daqui, eu não conseguia explicar mais nada para vocês e vocês não iam querer ouvir mais nada. O Espírito de Deus é que nos faz ouvintes da palavra e o Espírito de Deus é que nos faz explanar a palavra.
tudo vem de tuas mãos e de tuas mãos te damos. O homem não tem capacidade, a mulher não tem capacidade de entender a Bíblia. O que diz a Bíblia? O homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Entende? Então, quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas. Ao que vencer, e quem é que vai vencer? Quem vai vencer? Vai vencer os que estiverem na condição de Éfeso e que ouvirem a mensagem que recebem hoje de Cristo. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida. A mesma árvore da vida que finalmente foi proibido que Adão e Eva comessem. Por que eles foram proibidos de comer da árvore da vida? Porque pecaram, porque desobedeceram. Veja que Éfeso é exatamente isso. Diz, né? Puseste os apóstolos à prova e os achaste mentirosos. E quem são os mentirosos? Aquele que diz que me conhece, que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. E o que Adão e Eva fizeram? Desobedeceram. Não foi? Foi. Né? Deus deu um mandamento, não comam, e eles foram lá e comeram. Desobedeceram. Veja, no céu, por que o diabo foi expulso do céu? Porque desobedeceu. Por que Adão e Eva foram expulsos do paraíso? Desobedeceram. E as igrejas hoje acham que desobedecendo os mandamentos vão se manter com Deus. Absurdo. Estão fazendo o que o diabo fez. Estão fazendo o que Adão e Eva fizeram. As igrejas precisam aprender a obedecer a Deus. E obedecer a Deus é, primeiramente, lembra-te do dia de sábado, lembra-te dos meus mandamentos. O mandamento do sábado é o mandamento ou não é? Sim. Sim. Quem foi que deu o mandamento do sábado? Deus. Não foi a igreja adventista? Não. Foi Deus. Está na palavra, está escrito. Lembra-te do dia de sábado. Deus sabia que as igrejas iam esquecer. Então ele diz, se eu chego para Dona Maria amanhã e digo assim, Dona Maria, lembra daquele dia que nós estudamos a Bíblia? O que ela vai dizer? Lembro. Lembro. Por quê? Porque ela veio, ela participou. Agora, eu poderia dizer para ela, lembra, se ela não tivesse participado? Então, quando Deus diz, lembra-te do dia de sábado, é porque ele já deu antes. Ou não? Seu. Você não diz para a pessoa, lembra daquele dia, se daquele dia nunca existiu. Não é? Eu vou chegar para o Fernando daqui 1 ano, por exemplo. Né? E o Fernando vai me perguntar, quando é que eu te conheci aquele dia lá na Jane? Lembra? Ele vai dizer, lembro. Agora, se eu não tivesse conhecido ele, como é que eu vou chegar para ele e vou dizer, lembra aquele dia que... Ué, tá ficando louco? É. Né? Então, Deus chega e diz... Uma base, por exemplo, sábado, tinha um dia, no caso, né? Certo. Por exemplo, já estava no segunda, segundo dia, terça, terceira, quarta, quinta, sexta, o sexto e o sétimo que seria O sábado. Então seria nessa base mais ou menos assim. Perfeito, É perfeito. uma lógica, né? Perfeito, é lógico. A palavra de Deus ela é lógica, Fernando. Ela não é confusa, entende? Veja, ela é lógica, você colocou muito bem. Segundo dia, que dia que é? Segundo. Terceiro dia, terceiro. Não tem, não há. Deus não faz as coisas difíceis, a gente é que complica. É verdade. Aí você vai falar com o pastor vai te dizer, não, Fernando, veja bem, é verdade. Só que, e aí começa o problema. Aí vem a filosofia. Só que Jesus ressuscitou no domingo, então agora o domingo, onde que está escrito que por ressuscitar no domingo passou a ser domingo? Deus tem que dizer. Se ele diz que abençoou e santificou o sábado, não adianta discutir com ele. Ele abençoou e santificou o sábado. Aí o pastor, o outro vai dizer, não, mas todos os dias são de Deus. Claro que todos os dias são de Deus, mas o dia que ele abençoou e santificou foi o sábado, não foi os outros. Os outros ele deu para nós trabalhar. Certo? Então tem que ficar com a palavra. Parabéns, Fernando. Muito boa colocação, né? Então, voltem agora para Efésios. Voltem para Efésios, capítulo 1, versículo 2. Tá? Nós já vimos, né? Toda a questão aí dos que estão em Éfeso, acho que todos entenderam que estar em Éfeso não é estar lá, né? Assim como estar em Roma não é estar lá na cidade de Roma, né? 2. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Quem é o nosso Pai? Deus. Deus.
A Bíblia, então, mostra claramente, nós temos um Pai espiritual, que é Deus. E quando é que nós fomos adotados na família de Deus? Quando aceitamos o batismo. Por quê? Porque eu sou livre. Se eu disser não quero ser batizado, eu não vou ser batizado. Eu tenho que escolher. Então, eu quero fazer uma pergunta muito simples e muito direta. Vocês, a Sabrina, por exemplo, vamos imaginar que a Sabrina, quando era criança, batizaram ela. Certo? Vale o batismo? Não. Por quê? Não tem pecado. Não. Por que que não vale? Porque o batismo é uma escolha tua. Tá. Tua. O céu não aceita que você seja batizado. O céu só aceita que você se batize. Entende a diferença? Você tem que dizer, eu quero. Eu quero. Por quê? Porque ele te dá o direito de dizer, eu não quero. Entendem? Sim. Então, por exemplo, o batismo, ele tem que ser feito pela anuência do ser humano. Jesus precisava se batizar? Não. Não. Por quê? Ele não tinha pecado. Não tinha pecado. Mas ele foi e se batizou. Por quê? Dá exemplo. Para dar o exemplo. Exemplo. Certo? Então a questão é, Jesus é ou não é o meu exemplo? Sim. É. Sim ou não? Sim. Sim. Jesus foi batizado quando era criança? Não. Não. Foi batizado quando era adulto. Por quê? Porque ele mostrou que é preciso que a pessoa escolha. Então, o Fernando é livre. A Dona Maria é livre. Cada um de nós é livre. E aí, o Fernando, por favor, apenas um exemplo, tá bom, Fernando? Amanhã o Fernando diz assim, eu quero servir Satanás. Deus respeita. Respeita ou não respeita? Respeita. Dói no coração dele. Deus chora por isso. Chora entre aspas, né? Claro. Mas ele respeita. E se quiser, só que eu faço a minha escolha. Então, no momento que eu disse, eu quero me batizar, dia, hora, minuto e segundo, foi marcado no céu. Meu nome agora está escrito no livro Da vida. da vida. E só vai ser riscado o dia que eu abandonar Jesus. Entendem? Sim. Lembre-se, todos nós somos criaturas de Deus. Criaturas, não filhos de Deus. Todos nós, prestem atenção, somos criaturas de Deus. Até o momento que nós escolhemos nos batizar. A partir do momento que você escolheu se batizar, você deixa de ser uma criatura de Deus e passa a ser filho de Deus. Tá? Por isso o apóstolo João diz, agora somos filhos de Deus. Por quê? Porque antes eram criaturas. Batizou, agora somos filhos de Deus. Por quê? Deus não vai adotar ninguém que não queira ser adotado. Tá bem? Vamos ver se não é o que diz Efésios. 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é Deus? O Pai. Pai. De quem? Jesus Cristo. Quem é Deus? O Pai. Deus é o Pai do Senhor Jesus Cristo. Esse é outro erro que as igrejas cometem. O que as igrejas ensinam hoje? O que elas ensinam? Trindade. E o que a Trindade ensina? Que os três são um e que são iguais. Não tem filiação. A Trindade, que foi criada nos concílios de Constantinopla, de Niceia, diz que há um Deus o Pai, um Deus o Filho e um Deus o Espírito Santo. É o que a Bíblia diz? Não. Não. A Bíblia diz que há um Deus, que é o Pai. Pai. Precisamos ficar com a Bíblia. Ah, mas eu acho não entra. Ou está escrito ou não está. A Bíblia mostra a todo momento que há um Deus que é o Pai. Ok, então veja. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha que interessante isso. Nós somos abençoados nos lugares celestiais em Cristo. Por quê? Cristo, quando foi ao céu, ele levou todos os nossos pecados. O que a Bíblia diz? Eis o Cordeiro de Deus, Retira o pecado. tira o pecado do mundo. Então ele já levou nossos pecados.
Nós não precisamos agora mais ser queimados. Quando a glória de Deus vier e as pessoas que estiverem com os pecados nelas forem queimadas, elas não são queimadas porque Deus quer queimar ninguém. Por que elas são queimadas? Porque o pecado tem que ser erradicado. Por exemplo, vamos imaginar hoje que na casa da Dona Maria, eu vou usar como exemplo, tá, Dona Maria? Porque daí, na casa da Dona Maria, é um exemplo só, por favor, tá bom? Vamos imaginar que a casa da Dona Maria está infestada de aranha marrom. Vocês sabem que a aranha marrom é venenosa. O que a Dona Maria tem que fazer? O que ela tem que fazer? Amém. Veneno. Mas eu pergunto, a Dona Maria agora diz assim, vamos imaginar que ela tem os filhos, o Douglas e o Daniel. Obrigado. O Douglas e o Daniel. Ela chega agora, vamos imaginar que eles são pequenos, tá? A Dona Maria diz assim, Douglas e Daniel, vocês vão sair de casa agora, nós vamos lá ficar na vizinha uma semana, porque eu vou botar veneno em toda a casa, porque precisa matar o quê? As aranhas marrons. Mas os filhos dela, ótimo. O Daniel e o Douglas dizem o seguinte, não, eu não vou sair, nós não vamos sair, nós vamos ficar aqui. O que vai acontecer com eles? Mordidos. Agora veja bem. Eles dizem, nós vamos ficar aqui. Ou eles vão ser picados pelas aranhas, ou eles vão morrer envenenados. Mas aí a questão é, a culpa é da Dona Maria? Não. A culpa é sua, Dona Maria, se eles morrerem envenenados? De quem é a culpa? Deles mesmos, escolheram. Deles, por quê? Escolheram. Deus disse um dia, eu preciso limpar o mundo. E eu vou fazer com que a água caia, certo? Sim. Vou fazer com que a água caia para limpar o mundo. O que você usa para lavar as coisas? Água. Eu preciso lavar o mundo, eu preciso limpar o mundo. E vou usar água. Então o que ele disse para o Douglas e para o Daniel? Desculpa, Dona Maria Comum. O que ele disse? Constrói uma arca. Entrem na arca. Entrem na arca. Vai na vizinha. Fica lá. Entra na arca que eu vou proteger vocês. O que eles fizeram? Não foram. Não foram. Morreram todos. Culpa de Deus? Não. De quem foi a culpa? Deles. As escolhas. Não quiseram. Hoje, Deus tem uma arca. A arca dele se chama igreja. A verdadeira, não a instituição. A verdadeira. E ele está dizendo, saiam de Babilônia. Saiam. Saiam dessas igrejas corrompidas. Saiam, porque eu vou limpar elas. Não, não vou sair. Vai morrer. É para sair de Babilônia. Babilônia o que é? Todas as igrejas corrompidas fazem parte de Babilônia. Então Deus está dizendo, vai encher de demônio, não disse? Toda ave imunda, detestável, tal, vai entrar. Então, por exemplo, as igrejas hoje, igrejas, instituições, tem gente boa lá ou não tem? Tem. Tem joio e tem trigo, não tem? Todas. Católica tem, a batista, todas. Mas vamos agora fazer uma consideração bem simples. De que igreja a irmã Maria era? Sou da Assembleia. Da Assembleia, tá? Congrego, né? Não, sem problema. Vamos, não tem problema. Vejam bem. A irmã Maria é da Assembleia e o Fernando é da Católica. Agora Deus diz assim, Fernando, olha, eu amo você. Entenda uma coisa, Fernando. Você precisa sair dessa igreja. Precisa. Não, por que, senhor, que eu tenho que sair? Porque tem joio e tem trigo. Você é trigo, você precisa sair. O trigo precisa sair agora. Tá bem? Precisa sair. Por quê? Porque eu vou limpar ela. Certo? Ele chega para Dona Maria. Dona Maria, saia. Saia. Porque você é trigo. Agora o trigo tem que sair. Fora. Tá bom, senhor? Sai. Se eles saem, eles ficam protegidos. Porque quando eles saírem, como trigo que são, quando eles saírem, o que vai acontecer com a igreja? Os demônios agora entram. E vão destruir. O que aconteceu com Jerusalém? Lembram? O que aconteceu com Jerusalém? Destruída. Quando? Quando? Por 40 anos. Quando os cristãos de fato saíram, a igreja foi condenada. Lembram? Jesus disse, quando vir de Jerusalém sitiada do deserto, saiam. Quando vocês virem a igreja sitiada dos exércitos do diabo, saiam. Saiam. Os cristãos saíram.
Morreu algum cristão lá dentro? Não. Não. Quem ouviu, não. Só né? morreram os religiosos, Uhum. os que defendiam a igreja. Templo de Deus, isso não vai acontecer nada. Aconteceu, morreram todos. A mesma advertência está sendo dada hoje. O que diz a segunda mensagem angélica? Sai de Babilônia, povo meu. Está pedindo para sair. E as pessoas que vão aprendendo têm que sair. Por quê? Porque ele vai limpar. Então, de novo, Efésios, versículo 4. Como também nos elegeu nele. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Vejam, o que é eleição? Lembrem, ele nos elegeu em Cristo. O que é uma eleição? O Fernando, a Dona Maria, a Jane, todos nós aqui somos candidatos. Tá bem? Candidatos. Só vai se eleger quem? Uma outra pessoa. Muito bem. Então nós nos elegemos em Cristo. Não é no pastor, não é na igreja, não, nós somos eleitos em Cristo. Vamos ler para ficar isso bem claro. Ó. Como também nos elegeu nele. Nele quem? Cristo. Em Cristo. Deus nos elegeu, nós fomos eleitos como filhos de Deus, como servos de Deus em Cristo, antes da fundação do mundo. Como que é isso? Quando a Dona Maria estava lá no ventre da mãe dela, quando o Fernando estava lá no ventre da mãe, Deus já olhou e disse, é meu, é minha. A questão só é se você vai aceitar. Ele já te elegeu. Ele já disse, eu quero adotar. Imagine o seguinte, você vai numa casa de adoção, tem um monte de criança lá, você escolhe um para adotar, certo? Se a criança não quiser ser adotada por você, não vai ser adotada. Por quê? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Então ele foi lá, ele olhou para a Dona Maria e disse, eu quero a Dona Maria, quero adotar ela. Né? Eu conheço bem isso porque eu fiquei muito tempo no hospital, né? E a gente não via a hora de alguém chegar lá e levar a gente para passear num domingo na casa da pessoa. Porque era ruim ficar o dia inteiro no hospital. Então eu entendo um pouquinho dessa questão de adoção também, né? Mesma coisa o Fernando. Ele olhou para o Fernando e disse, Fernando, eu quero adotar esse menininho aqui, ó, esse aqui. Pois é, mas ele tem até dificuldade para falar. Não, mas é ele que eu quero mesmo. Deus não escolheu Moisés, que não sabia falar? Deus não precisa dele. Ele só precisa de gente que tenha um coração voltado para ele. Só isso. É tudo que ele precisa. E aí, eu agora digo sim ou não. Então, diz o texto, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. O que é uma pessoa irrepreensível? É uma pessoa que realmente não tem o que repreender. Nós fomos chamados por Deus para isso. E como é que nós vamos virar pessoas irrepreensíveis? Estudando a palavra. Se eu tenho Cristo no coração, quanto mais eu tenho Cristo no coração, mais eu vou virando uma pessoa irrepreensível. Porque mais ele vai sendo aquele que me conduz. O apóstolo Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. E finalizando, o último versículo, hoje, diz, e nos predestinou. Muita gente diz, né, não, o destino quis que ele morresse. Não, o destino nunca quis que ele morresse. Na verdade, nós nem fomos feitos para morrer. Fomos feitos para morrer? Não. Deus, quando soprou o fôlego de vida em Adão, Adão não ia morrer nunca. Por que ele morreu? Salário do pecado é a morte. Pecou, vai morrer. Certo? Então, o salário do pecado é a morte. Se não peca, não morre. Aí você diria, mas peraí. Salário do pecado é a morte. Como que Jesus morreu então? Jesus não pecou, como é que ele morreu? Porque ele deu a vida. É diferente. Nós não podemos dar a nossa vida a ninguém. Posso dar minha vida para alguém? Não. Por quê? Porque a minha vida não me pertence. Mas a vida de Cristo pertence a ele. Por isso ele deu. Ele morreu no meu e no teu lugar. E então, finalizamos. Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, pela qual
Prestem bem atenção nisso. Pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, Deus nos fez agradáveis a Ele em Cristo. Tá bem? Ah, mas eu sou uma pessoa boa. Não, não é. Não pense que você é uma pessoa boa. O que é graça? Vocês sabem. Favor imerecido. Graça é um favor imerecido. Então, o que é o favor imerecido? O favor imerecido é o seguinte: eu conheci o Fernando hoje. O Fernando vai embora e eu começo a falar mal dele para todos vocês. Você viu aquele chato lá, daquele Fernando lá, veio lá e tal. Começo a falar mal dele. O Fernando descobre que eu estou falando mal dele e descobre que eu não gosto dele. Preste atenção. Fernando descobre que eu falo mal dele e descobre que eu não gosto dele. Amanhã eu chego pro Fernando e digo: Fernando, olha, né, eu estou precisando urgente de um dinheiro, preciso comprar um remédio. Pergunto: se ele me emprestar o remédio, ele vai me fazer um favor. Mas eu mereço? Não. Mereço? Não. Por que eu não mereço? Falei mal dele. Botou as costas no caso, né? Hã? Botou as costas no caso, né? Claro. Então, veja, não é apenas um favor que ele vai me fazer, se ele me emprestar o dinheiro. É o quê? Imerecido. Um favor que eu não mereço. Nós somos salvos como um favor que nós não merecemos. É preciso entender isso, porque senão, olha, você nunca vai conseguir entender o amor de Deus se você não entender isso. Graça é um favor que eu não mereço. Entende? Por quê? Porque o diabo o tempo todo tenta nos convencer que nós somos bons. Pode ver. Não, eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém. Primeiro você mata sim. Mata. Quando? Jesus disse: aquele que odiar já matou. Então, por exemplo, a Dona Maria. Eu imagino que ela seja uma pessoa boa, mas ela já teve em algum momento algum problema de ódio. Algum momento ela ficou brava com alguém, ou não? Fernando também, provavelmente. Uma sigla de diferença. Muito bem. Todos nós. E sabe quantas vezes precisa ter odiado alguém para perder a salvação? Uma vez. Então, por isso que a salvação não é pelo que eu faço ou deixo de fazer. A salvação não é o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. A salvação é se eu tenho ou não tenho Jesus. Quem tem Cristo tem a vida eterna. Quem não tem Cristo não tem a vida eterna. Então, para encerrar isso tudo, Adão pecou, certo? Sim. O que foi preciso fazer? Adão se vestiu com folha de figueira e Eva se vestiu com folha de figueira, certo? E o que eles precisaram fazer? Foi preciso matar um cordeiro, tirar a pele e se vestir com a pele do cordeiro. Por quê? Justiça. Muito bem. Agora Deus olha e vê você vestido do cordeiro. Deus agora olha para você e não olha mais para você, ele vê Cristo em você. E é aí que você é salvo. Entende? Sim. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. E aí você vai encontrar um sujeito que foi mal a vida inteira. Mal a vida inteira. No último segundo da vida dele se arrependeu e aceitou Cristo. Certo? Chega na porta do céu, tá você que sempre foi bonzinho e tá esse que foi o pior dos elementos. E agora você, por favor, é um sentido imaginário, tá bem? Alguém te pergunta: o que você quer? O anjo pergunta: o que você quer entrar? Aí ele olha para Dona Maria e diz assim: Dona Maria, por que a senhora quer? Não, porque eu fui boa, eu fui uma pessoa boa, eu ia para a igreja, eu estudava a Bíblia, eu lia, por isso eu quero entrar. Não, espera aqui. Aí o outro, ela olha, um bandido que matou, drogou, fez tudo errado, quer entrar. E ele diz assim: por que você quer entrar? Porque eu aceitei Cristo na minha vida. Não olhe para a minha vida, olhe para a vida de Cristo e o que ele fez. Entra no gozo do teu Senhor. Já parou para pensar que coisa absurda que isso parece? O ladrão na cruz. O ladrão na cruz lá. Fez tudo errado, tudo. No último minuto. Mas no último minuto o que aconteceu? Reconheceu que ali tinha Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Estarás comigo no paraíso. Certo?
E os outros, que eram os bonzinhos, Jesus disse dos fariseus: vocês não entram e não deixam quem quer entrar. Não se conhece. Eram os pastores: não conheço vocês. Ele vai dizer para o ladrão: entra, eu conheço você. E vai dizer para os pastores da época: não conheço vocês. Todo aquele que se exalta será humilhado. Amém. Que triste, né? Mas ao mesmo tempo que consolo saber que eu não sou salvo pelo que eu faço, mas sim se eu tenho ou não tenho Cristo na minha vida. Amém? Amém. Amém. Deus seja louvado por isso. É, Vamos orar? Bondoso Pai que está nos céus, nós agradecemos ao Senhor imensamente porque o Senhor nos deixou a Tua palavra. Nós te agradecemos porque pelo Teu Espírito podemos entendê-la. Nós te agradecemos porque pelo Teu Espírito podemos falar do Senhor e das coisas maravilhosas que o Senhor tem feito por cada um de nós. amém. Glória a Deus. Te agradecemos pelas dificuldades que o Senhor permite que venham sobre nós. Temos a certeza pela fé. O Senhor diz que a fé é a certeza daquilo que se espera. E nós temos a certeza pela fé, Senhor, que um dia estaremos no céu e o Senhor nos contará. O anjo que cuidou de nós aqui o tempo todo nos contará das coisas que aconteceram, como aconteceram e por que aconteceram. E por que o Senhor permitiu que coisas assim acontecessem. Obrigado, Senhor, pela presença do Fernando aqui conosco. Obrigado por tê-lo trazido entre nós. Amém. Obrigado pela Dona Maria que está aqui conosco. Possa o Senhor abençoar ricamente cada um dos que estão aqui. Amém. Glória A Deus. Jane, o Valdinei, o Laércio, a Sabrina, a Melody. Cada um daqueles que não puderam estar aqui por alguma razão, Senhor, que o Teu Espírito os alcance e os Amém. fortaleça nesse dia. Amém. Que o Teu Santo Sábado seja um dia de alegria e um dia de paz, em que o Teu Espírito possa constantemente conduzir-nos à certeza da Tua presença e do Teu amor. Amém. Toma-nos em Tuas mãos, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.